Aqui é o núcleo, que é os Estados Unidos. Esse aqui é o inimigo um, esse aqui é o inimigo 2. Esse aqui é a minha propriedade. Esse aqui são meus aliados. O que o Marco Rubio quer? Ele vê que os Estados Unidos está sendo muito ameaçado, especialmente pela China. A China é um país que conquistou a soberania econômica deles por meio de uma negligência dos Estados Unidos. Qual foi essa negligência que os Estados Unidos fez? A China entrou na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos facilitou para a China abrir o seu próprio comércio para o mundo. E assim, as empresas americanas, tudo para cá. Cara, tudo para a China. Foi o capital americano, tá? Que turbinou economicamente a China. Qual que era a crença muito em voga na época, especialmente em voga entre os democratas? Qual que era a crença entre eles? Era a crença de que o livre comércio traz democracia, de que liberdade econômica traz liberdade política. Paul Samuelson tem uma frase muito famosa. Paul Samuelson, um grande economista aí do americano. Ele dizia o seguinte: eu não me importo, numa nação estrangeira, quem que escreve as leis, a Constituição, não me importo quem escreve essas coisas, contanto que seja eu quem escreva os livros textos de economia. Porque o Samuel acreditava que a economia era o fator determinante na política. Então, se você educasse as pessoas que ali vão fazer economia do país, amigo, a lei vai se curvar a isso. Tudo isso vai se curvar. Os políticos vão ter que seguir. Tudo isso vai acontecer. Marco Rubio disse: veja, isso foi um erro. Marco Rubio, ele disse isso. Isso foi um erro. Acreditar nessas coisas foi um erro. Porque a gente só deu dinheiro para a China, a gente ajudou eles a ter mais dinheiro. E a gente agora está se ferrando. A gente agora está sendo ameaçado pela China e a China ela está com protagonismo econômico no mundo. A China causou deflação industrial no mundo inteiro, então não foi só nos Estados Unidos. Europa, Alemanha mais ou menos, foi para cá. Aqui da Finlândia, foi para cá. Da França, para cá. Todo mundo foi para a China. O que os Estados Unidos virou nesse meio tempo? Lá da época do Clinton para cá. Os Estados Unidos é uma economia muito focada em serviços, setor terciário. A China é quem concentrou boa parte das indústrias no mundo. É. Então foi isso que aconteceu. Do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, isso não tem exatamente, eu não diria que isso tem exatamente em si, seria em si um problema, mas do ponto de vista político isso é. Veja, os Estados Unidos, sei lá, deixou indústria de remédio, por exemplo, para a China, certas tecnologias, setores que a gente pode dizer que tem impactos políticos, militares, em força mesmo que o país pode exercer no outro, a gente deixou para eles. E aí, qual que é o plano do Marco Rubio? Veja, a gente então tem que recuperar isso, a gente tem que deixar isso daí. O Marco Rubio, a China não é um ente bem intencionado. A China quer, vamos dizer assim, a China quer ter um plano, ele fala isso, a China tem um plano de se tornar uma nova hegemonia, de uma dominação mundial, na visão dele, né. E o Marco Rubio, ele não tem exatamente uma ideologia, né. O Marco Rubio é libertário, o Marco Rubio é o quê? Não, ele não tem ideologia, ele é um político. Ele pensa em termos de poder. Como eu posso proteger isso que a gente chama de um modo de vida americano? Como que eu posso proteger essa nação e fazê-la não perder o poder que ela já perdeu, que ela tem, recuperar esse poder perdido? E aí, qual que é o plano do Marco Rubio, então? Veja, a gente tem que então partir pra cima dos caras. Mas o que que a gente precisa pra partir pra cima dos caras? A gente precisa primeiro, veja, a China, criou conexões aqui, né, no Brasil, a China criou conexões aqui com Cuba, criou conexões com Venezuela, né. Então, ó, tudo isso aqui pertinho dos Estados Unidos. O que que eu faço? O que eu vou fazer? A Europa tá aqui com a Rússia. Eles fecharam tudo lá de usina nuclear, eles não têm investimento mais em exército direito, e o que que eles estão fazendo? Estão fechando coisa de energia, estão querendo falar de agenda verde, não sei o quê. Meu Deus, gente, vamos acordar. O que o Marco Rubio fala pra Europa? Olha, cara, acorda. O Marco Rubio tá gritando pra Europa, falando assim: acorda, acorda. Aquele discurso lá em Munique foi isso: ele acorda, gente, acorda, chacoalhando assim. Por que isso? Eles têm que enfrentar a Rússia.
Aqui tá tendo aqui, ó, um grande clash aqui, né, um grande clash aqui entre os 2. E aí o Marco falou: "A gente tem que então partir pra cima". Então o que que a Europa precisa fazer? Primeira coisa que tem que acontecer, a Europa precisa se rearmar, tá, eles precisam voltar a investir em usina nuclear, em tecnologia militar, voltar a investir em exército. Por quê? Eles têm que enfrentar a Rússia, tá. No plano do Marco Rubio, a Rússia é uma coisa dos europeus. Então, ó, cuida da Rússia. A Rússia era uma coisa dos europeus antes? Era, sabia? Quem, na época da União Soviética, vamos dizer assim, lutava principalmente com a Rússia? Na época da União Soviética não, antes da União Soviética, impedia que a Rússia avançasse pela Europa. Gente, a Rússia sempre foi um império que quis avançar pela Europa, tá? Quis ir pra Europa, entendeu? E quem protegia a Rússia ou a Europa da Rússia? Eu vou contar pra vocês, a Alemanha. A Alemanha. O que acontece? A agenda hoje é a Alemanha voltar a ser um país mais militarizado. O doutor, aquele livro lá, qual que é? O doutor Alex Karp, o senhor da Palantir, ele fala: "O que foi feito na Alemanha foi uma overcorrection. A gente corrigiu demais eles". Ele fala isso. Por quê? Porque a Alemanha ela tem que voltar a ter um exército. Eles precisam voltar a assumir esse papel histórico que eles assumiam antes. A Alemanha é quem chefia, é o principal país em termos de economia hoje da União Europeia, é o país que mais domina ali. Então os Estados Unidos não vai mexer com os russos. A gente vê, por exemplo, teve um tempo atrás, na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos estava parando de vender mísseis lá para eles, porque: "Olha, vocês têm que fabricar, vocês têm que se rearmar, vocês têm que voltar a botar o PIB de vocês para o exército". É isso que eles tinham que fazer, é isso que o Marco Rubio quer fazer, quer que os europeus façam, para eles lidar com a Rússia. Então a Rússia, ó, a Rússia já é um problema secundário para os Estados Unidos, tá. O problema principal é a China, né. E aí qual que é o que o Marco Rubio pensa que tem que fazer? Primeiro, né, vamos tirar eles daqui. Então a gente, ó, tira Cuba, tira Venezuela, tira do Brasil, vamos assegurar a América Latina para os nossos interesses, entendeu? Ó, vamos assegurar a América Latina para os nossos interesses, isso aqui tudo ser nosso, correto? Inclusive ele fala, né, o Marco Rubio ele fala no livro dele, né, especificamente que fazer alianças estratégicas. Olha, as nossas alianças com Japão, Coreia do Sul, Brasil, e Índia vão ser muito importantes. Vê só, é isso que ele fala, tá. Para combater essa influência chinesa. E aí o que que o Marco Rubio ainda quer fazer? Certo, a gente assegurou a América aqui rearmou a Europa. Então eles estão lidando com os russos. Então, ó, vamos para cá agora, ó, agora é continuar. Então vamos aqui para a Índia. Que vocês lembram um tempo atrás o que estava acontecendo com a Índia? A Índia estava os Estados Unidos estava pressionando a Índia: "Ó, para de comprar petróleo da Rússia, para de comprar petróleo da Rússia. Ó, se alinha com a gente, deixa a gente ter acesso a isso aqui, vê isso aqui, 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 aqui". Cada vez mais alinhando a Índia com os Estados Unidos. Então, ó, vamos aqui pra Índia, primeiro isolar a Índia e fazer com que eles deixem de ser chineses, de ser aliados da China, depois disso, vamos pra Pacífico, faz aliança com os países do Pacífico, então Japão, vamos pegar o Japão pra gente, o Japão é nosso aliado. O Japão é aliado dos Estados Unidos hoje? Sim. Coreia do Sul, vamos pegar a Coreia do Sul. Coreia do Sul é nosso aliado? Sim. Austrália, não recorra pra China pra nada. Austrália é nosso aliado? Sim. Eh, Tigres asiáticos aqui, Filipinas, é nosso aliado? Sim. Então aqui o que acontece? O Marco Rubio, o plano dele é isolar diplomaticamente cada vez mais a China. Né. E agora a gente tem o contexto do Irã, né, o contexto aqui do Irã, o contexto aqui do doutor Irã, né. O Irã é um país, que tem muitos laços com a China e com a Rússia. Então ele é um intermediário entre esses 2, tá. Ele é um intermediário entre esses 2. Então quer enfraquecer os aliados da China, para a China ficar cada vez mais isolada, ok? A China ficando cada vez mais isolada, assim. A Rússia vai estar ocupada com a Europa se rearmando, na visão deles, eh, a Europa se rearmando, na visão deles, vai lidar com a Rússia, e para o Trump mesmo até para o próprio Trump,
A Rússia depende da China. A Rússia depende da China e não o contrário, veja só. Então, assim, a gente consegue retomar, na visão do Rubio, a hegemonia americana, ok? Esse é o plano do Marco Rubio.